Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 16 de outubro de 2020. Sexta-feira da 28ª semana do tempo comum. Hoje celebramos a memória de São Geraldo Magela. E o evangelho de hoje é tirado do livro de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Nesse evangelho, Jesus fala aos seus discípulos e às multidões que se apertavam entre si para ouvi-lo, dando-lhes recomendações de como proceder corretamente. A primeira recomendação é sobre procedimentos incoerentes. Ele cita os procedimentos dos fariseus, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é aquele que faz a massa crescer somente na sua aparência, mas por dentro tudo fica encruado. Aquele tipo de procedimento que parece correto, mas que no fundo é um simulacro. Fariseus são aqueles que dizem uma coisa e fazem outra, que mostram algo belo e escondem podridões. O discípulo de Jesus não deve ser assim. O discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Aqueles que ocultam maldades e atos desonestos enganam a si mesmo, porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Isso nos diz o Senhor. Devemos ter a hombridade de dizer na frente aquilo que dizemos por trás. Dizer pessoas sem falsidade que agem com integridade. Assim entendemos o que ele quer dizer quando ele fala: tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Felizes nós seremos quando não precisarmos esconder nada de ninguém e andarmos de cabeça erguida, pois somente assim seremos verdadeiramente livres. Para isso, é preciso fé, é preciso coragem. Coragem para dizer a verdade, mesmo que ela venha a nos causar alguns transtornos, alguns aborrecimentos, alguns sofrimentos. Jesus recomenda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eles não podem fazer nada mais do que isso. Devemos ter medo da morte da alma, isso sim. E a morte da alma se dará se nós não formos íntegros, não formos verdadeiros com o Senhor. É incoerência nossa, além de revelar nossa profunda ignorância, querer poupar o corpo, mas perder a alma. Entre o corpo e a alma ela é muito mais preciosa, diz Jesus. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e se esforçar para colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Tudo isso porque ele nos ama. Foi ele que nos criou e, portanto, ele nos conhece profundamente. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece até os fios de cabelo de cada um de nós. E, por nos conhecer profundamente, ele nos ama. Para ele somos muito valiosos. E ele cuida de cada um de nós. Quando confiamos nisso, nós ganhamos as nossas ações uma liberdade e uma leveza indescritível. Somente quem confia em Deus consegue obter esse sentimento e levar uma vida coerente e livre.
É isso que nos ensina o Evangelho de hoje. E você que conhece pessoas de oração, pessoa que vive, que se esforça para viver a palavra de Deus, você consegue perceber nessas pessoas a leveza que elas têm no tratar a vida, no tratar o outro no dia a dia. Também quando você percebe, conhece pessoas que, mesmo que não saem de dentro de igreja, mas que são pessoas ignorantes, pessoas que você vê que estão todo domingo na missa, mas você sabe que fora dali elas se transformam em outras pessoas e parece que nem são religiosas, nem são católicas. Você percebe como essas pessoas, o seu ser, o seu agir, a sua imagem é uma imagem pesada, uma imagem carregada. Discípulos de Jesus, não. Por mais que haja dificuldade, que mais que haja sofrimento na vida daquele que crê de verdade, o seu semblante, a sua face sempre será uma face de quem tem Deus. É São Geraldo, né? Quantas dificuldades São Geraldo passou na sua vida? De uma família pobre, a luta que ele teve para sustentar a sua família desde criança, a luta que ele teve para conseguir entrar no convento. Morreu com 29 anos, mas nos diz a sua história que ele era uma pessoa que estava sempre sorrindo, sempre alegre, sempre disposta a ajudar o irmão. E isso se mostrou no momento da sua morte, quando ele coloca lá no seu quarto, né? Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quiser e até quando Ele quiser. Ou seja, é o dar-se, é o entregar-se por inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua família, pela intercessão de São Geraldo Magela, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Geraldo Magela, rogai por nós.